Vamos começar, então, o defeito de cor. E aí, depois de terminar de ler, vou passar as primeiras impressões das primeiras páginas que eu li. E quem estiver lendo comigo, fica aí no chat pra gente trocar umas primeiras impressões, pra gente ver se a gente vai conseguir fazer aí mais ou menos um cronograma pra terminar esse livro no final de janeiro. Tá pesadíssimo o livro. Não, eu não tinha, assim, outra expectativa. Eu acredito mesmo que é um livro bem pesado e, aliás, é bom que seja, porque a gente vai discutir um assunto importantíssimo aqui nesse livro, provavelmente, né? Então, a gente ainda não tem uma meta de leitura estabelecida, tá? Hoje é a primeira vez, eu vou começar, eu vou ver mais ou menos como vai ser. Então, assim, vamos aos poucos. Pega comigo, vamos agora, quem vai mais, vai indo, a gente vai se encontrar em um ponto de dizer, acho que agora dá pra ler em paz, talvez em janeiro, depois que acabar o desespero da faculdade. Aí eu dou aquela adiantada, dou uma acompanhada de onde vocês estiverem e a gente vai, tá? Vamos tentar fazer sem desespero. Lembra que eu falei que era uma LC, essa LC do Lula Livro era uma LC sem desespero? Então, é isso. A gente vai começar hoje, a gente vai lendo, cada um no seu tempo, do jeito que puder e conseguir, tá? Assim, desespero pra todo mundo, porque dá todo mundo, final de escola, né? Final de semestre, final de faculdade, escola, trabalho, às vezes o povo tá adiantando tudo trampo pra ter um feriadinho no final de ano, Natal, Ano Novo, então tá todo mundo desesperado, então vamos ser zen, vamos cada um no seu tempo, vamos cada um sentindo o que dá pra ler conforme o tempo que tem disponível. Quando chegar lá janeiro, começo de janeiro, vamos ver se a maioria vai estar com um tempo um pouquinho menos apertado, vamos ver se a gente consegue dar assim uma corrida na leitura e ver o que a gente consegue. Se a gente não conseguir ler até o final de janeiro, não tem problema, a gente vai terminar em fevereiro, se precisar. O importante é que a gente leia com calma, a gente absorva. Esse livro tem uma temática muito importante, vai ter discussão social, discussão racial e provavelmente até outras coisas em relação a colonialismo e tudo mais. Talvez sobre feminismo negro também, inclusive. Então vamos conversar com calma, vamos ler com calma, vamos aproveitar tudo que esse livro tem a oferecer. Eu acredito que é um livro muito importante, eu já vi muita gente falando desse livro. É um dos livros preferidos do Alec e eu confio muito no... Assim, eu gosto muito das indicações do Alec, principalmente nas questões raciais, pra gente discutir essas questões. Então, vamos com calma, vamos para aproveitar mesmo a leitura, vamos para ser uma leitura que vá agregar de muitas formas pra gente, tá? Então, sem desespero, não fiquem desesperados para bater meta. O importante não é bater meta de leitura, a gente não quer engolir um livro, a gente quer aproveitar tudo que esse livro pode ter para nos engrandecer como seres humanos, tá? Pra gente aprender e muita coisa que talvez a gente não saiba e a gente precise conversar sobre, principalmente nós, brancos, eu acho muito importante. Então vamos ler devagar, vamos, entendeu? Sem desespero, tá, família? Sem desespero. Agora a gente vai começar nessa vibe super zen, vamos ler zen, tá bom? Já que a gente está falando esse livro fala, né, sobre a chegada de uma personagem que veio como escravizada, né, veio escravizada para o Brasil. Então acho que tem, sabe, dá para fazer um gancho interessante na questão, porque a questão de, inclusive isso já vem sendo citado aqui no livro, essa questão de muita gente hoje em dia não conhecer sua ancestralidade, não conhecer seus antepassados, não saber de onde veio, porque foi arrancado da sua, né, da sua terra natal. E isso aqui vem já sendo colocado no livro já logo no comecinho. Então por isso que eu lembrei do exame do DNA, porque meu marido, ele tem a família dele, na família dele, a mãe que é negra retinta, que não sabe de onde, não tem conhecimento sobre de onde veio. E muito por causa disso, né? Por causa dessa herança péssima da escravidão, né? Da escravização dessas pessoas. E que se apagou tudo sobre elas, né? Apagou seus nomes, os seus sobrenomes. Inclusive aqui no livro tem isso. O trecho em que todo mundo é batizado com nomes cristãos para chegar no país, então tiram um nome, tiram um sobrenome, então é difícil resgatar a ancestralidade, né? E por isso que eu até me lembrei, já fiz esse grande gancho, sabe? E é esse kitzinho aqui, ó, gente, bonitinho, que veio com um negócio da família Addams, uma publi do filme da família Addams. E aí vem assim, ó, gente, só que ainda tá fechado porque eu não abri, eu vou deixar pro Júnior abrir, apesar que eu acho que nem tem lacre, ó. E aí a gente vai fazer, eu acho que a hora que ele for fazer, eu talvez faça uns stories
pra vocês verem como que é por dentro, pra ver como que é o kit, tá? Então, vocês que tiverem curiosidade, eu vou... E então, voltando pra cá, que, né, tem toda a ligação com a questão do DNA, a gente tem uma personagem. Antes de tudo, eu vou repassar uma coisa que eu já falei da outra vez, mas de repente alguém tá aí na live e não ouviu. Eu não sabia nada sobre esse livro, eu só sabia que a Camila, voltando na Camila, que é Bookstagram, que fala muito sobre questão racial e estuda muito sobre, ela leu esse livro uma época atrás e ela, assim, conforme ela ia falando, eu ia ficando, nossa, eu preciso ler esse livro. E depois, né, na hora que a gente inventou a brincadeira do Lula Livro, que saiu sem querer aqui, espontâneo, tipo, você fez uma LC de Lula Livro e tal. Aí eu casei as coisas, já que eu queria ler os livros que o Lula leu. Por uma questão também de bater nessa tecla durante um ano um ano de eleição, né? Que eu vou ser chata, viu, gente? Se prepare, viu? Eu vou ser chata. Ano que vem, essa questão de eleição. Eu queria pôr esse projeto e eu já juntei o útil ao agradável. Então eu peguei um livro que eu queria muito ler e juntei tudo. Só que eu não sabia eu imaginava do que ele tratava por, obviamente, ver a Camila falando. Só que eu não sabia uma coisa muito importante que tem aqui no começo, na nota da autora. Então, tem que militar mesmo. Então, não é? Se eu tenho um pouquinho de espaço de ter voz aqui, eu vou pôr o que eu acredito mesmo. Afinal, eu estudo pra caramba a respeito dessas coisas e vou ficar batendo nessa tecla. E, assim, uma coisa que eu não sabia é que a autora, ela não inventou isso. Não é uma pura ficção. Por mais que toda ficção tem... Pelo menos não toda ficção, mas... Esse tipo de ficção que retrata um período histórico, né, que é um romance histórico, ficcional, ele tem pesquisa, precisa, né? A autora precisa pesquisar muito sobre o que ela vai escrever, se ela quer representar um contexto real, né, uma parte da nossa história mesmo que ficcional. Então, eu já imaginava que, né, era um livro que, com certeza, a autora teve toda a responsabilidade da pesquisa. Só que é muito mais que isso, porque esse livro, ele foi... ficcionalizado em cima de uma história que ela encontrou. Ela fez uma viagem pra Bahia, acho que pra Salvador, na Bahia, porque ela tinha interesse em escrever sobre os malês. Só que quando ela chegou lá, ela viu que já tinha muito conteúdo sobre, desistiu de escrever sobre os malês. E no dia que ela conheceu uma garotinha e tem todo um acontecimento, tipo, todo aquele negócio que vai resultar, sabe? Parece que é coisa que precisava acontecer. Ela encontra essa garotinha e esse dia ela vai visitar a garotinha e a mãe dessa garotinha limpava uma igreja. Ela limpava uma igreja, essa é a parte real da história, tá? Isso é a vida da autora. Essa mulher, mãe dessa garotinha, limpava a Igreja do Sacramento na vila de Itaparica, que pelo que eu entendi é uma ilha, uma pequena ilha, talvez. Eu não tenho conhecimento, tá, gente, da questão geográfica ali, dessa parte aqui da Bahia. Mas é na vila de Itaparica. Pelo jeito que ela fala aqui, dá a entender que é uma ilha, mas eu não tenho certeza, tá? Porque ela até fala aqui, ó, Ilha de Itaparica, tá? É uma ilha? Obrigada, Laura. É uma ilha. E aí a mãe dela, dessa garotinha, fazia limpeza numa igreja dessa ilha. E lá, o novo padre que chegou mandou limpar, tipo, um lugar antigo que tinha um monte de coisa velha guardada. E aí, ela pegou um monte de folha de papel que tava lá e era pra jogar fora. O padre falou, joga fora, vamos limpar, vamos abrir espaço. Como ela tinha um filhinho que gostava muito de desenhava, rabiscava a parede toda da casa, ela levou aquele monte de papel que ela achou pra casa, pro filho desenhar no verso. Porque eles eles não liam. A mãe não sabia ler, os filhos não sabiam ler, então eles não sabiam o que tinha naqueles papéis. A filha mais velha dela lia um pouco, entendia um pouco, só que viu que era um português estranho. Tipo, não estava conseguindo ler. E ela, a autora do livro, a Ana Maria Gonçalves, ela pegou esses documentos, né? Porque ela falou, deixa eu ver isso daqui. Ela viu o menininho rabiscando, tal, num papel antigo, sabe? Com uma coisa escrita no verso. Aí ela, deixa eu ver. No que ela pegou, ela falou, nossa, isso daqui... Aí a mulher falou, né, que não conseguiu ler e tal. Ela falou, é porque é um português mais antigo, tal, que não né, que com muita palavra em desuso, tal. Mas aí ela viu que era um documento.
né, que era um documento que tinha várias palavras ainda na expressão de Yorubá, e ela foi, então, tentando reunir todas essas partes desse documento para ver o que estava escrito ali. E eis que o que estava escrito ali é a história desse livro. Só que o que? A autora não sabe se essa história nesse documento é real ou se alguém escreveu esse documento, já era uma ficção, já era algo que alguém escreveu. Se era alguém inventando, ou escrevendo, ou romantizando uma época que viveu, ou um diário. Eles não têm certeza. Até a introdução desse livro, o que a autora diz é que eles não têm certeza da procedência, da onde que vem, sabe, do que é. Mas é um documento antigo e que data aqui o início da história de 1810, se eu não me engano. 1810. Então data de 1810. Pode ser que essa história seja verídica, pode ser que seja um pouco romantizado, um pouco de ficção na história da vida de alguém, ou de que alguém que conheceu alguém, não se sabe. E até ela coloca aqui, ó, e é bom que a dúvida prevaleça. Ela escreve sobre isso. E aí, muitos pedaços desse documento foram perdidos, porque o garotinho rabiscava e jogava fora, amassava e jogava fora. Então, várias partes dessa história são muito da história que estava nos papéis, nesses documentos antigos, e partes ela precisou inventar, ela precisou preencher, porque algumas folhas foram perdidas. Então ela foi complementando, ficcionalizando algumas partes. Mas assim, num contexto geral, a gente fica com aquele negócio. A gente acredita que aconteceu? A gente acredita que é real? Ou a gente vai ver como ficção? Mas pra mim, assim, de qualquer forma, tanto que de um lado ou de outro, ele é um documento muito antigo, que data de 1800 e pouco. E a história de uma menina que foi capturada lá na... Gente, eu não vou lembrar o nome. O nome da ilha da tribo que ela estava, mas enfim, no continente africano. Ela foi capturada, muitas coisas já acontecem com ela desde o começo, mostra toda a violência entre as tribos, enfim, o jeito como nessa época as tribos ali nesse continente africano se separavam, se dividiam, enfim, né, toda essa, como fala? Enfim, a sociedade deles, gente, da mesma forma que acontece com os indígenas, né? As demarcações que cada um tem dos seus reinos, enfim, das suas coisas. E então já começa com bastante violência, isso lá ainda, quando ela ainda está lá o reino de Daomé, isso. Então já começa com bastante violência ali, que a gente percebe que era uma coisa recorrente e é uma coisa da humanidade, né? E até o momento em que eles encontram os brancos que estão indo lá buscar negros para escravizar e trazer para o Brasil. Então ela conta nessa primeira parte, lembrando que eu tô aqui na página ainda 75, eu tirei o marcador. E é muito importante, eu acho que é muito importante a gente estar aberto a receber, sabe, tudo isso. Então, tudo que essa autora tem para dizer aqui, que a gente não sabe se foi só a autora, a gente não sabe se essa personagem aqui existiu, se ela é real, se o que deixou escrito ali tem base na vida dela ou não. Mas assim, olha essa partezinha aqui. Ela tá lá esperando ser escolhida, né? Então ela fala assim que os outros negros ali, eles nem prestavam atenção muito na questão de ter um senhor branco ali escolher. Não se importavam de viver ou não, sabe? Mesmo porque também cara, você sabe, não dá nem pra se imaginar numa situação dessa. Durante o trajeto, teve muito suicídio dentro do navio também. Além de morte, né, por condição de higiene. Não dá nem pra dizer que é precária, sabe? Porque não dá nem pra pôr em palavras o que é a condição de higiene dentro daquele... Esse livro aqui, ó. Não dá nem pra dizer qual que é a situação de higiene dentro daquele negócio. Não dá nem pra dizer que precário seria elogio. Então, assim, fora a doença e todas as questões que mataram as pessoas nesse navio negreiro, né, que a gente conhece da escola, os professores chamaram de negreiro. Não sei se esse é o nome que se usa, porque na minha escola, na época que eu estudava, enfim, falavam muita besteira a respeito da escravidão, da escravização. Então, assim, não sei. Aqui ela chama de navio dos carneiros.
porque ela é uma criança e um dia um menininho falou pra ela que os brancos pegavam os negros pra comer, como se fossem carneiros. Então ela sempre se refere a ela e ela sempre fala sobre isso, que ela não queria ser um carneiro, sabe? Que ela queria estar limpinha e apresentável pro novo dono dela, tipo, querer ela como uma menina e não como um carneiro pra comer. Então ela fala que era o navio que carregava os carneiros, como se eles fossem comida, né? Que era isso que ela entendia. Nossa, Tati, eu não sei né, eu não sei como é que é se você já estudou sobre isso, eu não sei como é que funciona, desculpa, eu não, que eu não fiz história, então eu não sei como é que você aprende, assim, com base no que tá aqui. Tipo, cara, eles faziam xixi e cocô na cabeça um dos outros, porque estavam todos deitados como um tapete humano. É que às vezes eu fico assim, meu Deus, é que eu não quero parecer uma pessoa que estou ensinando alguém que sabe mais que eu, entendeu? Então, às vezes, do jeito que eu vou falar, eu fico com medo de como eu vou falar. Nunca interprete dessa forma. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém, eu tô aqui só passando, né, o que eu tô lendo. Então, às vezes, eu tenho muito medo de falar e me dirigir mal, sabe? Então, assim, eu não sei como é que é entendeu? A forma certa de dizer. Mas, assim, aqui, o relato dela, eles estavam no chão... Ah, mas sabe como é que é, sabe? Porque a gente às vezes fica aqui, assim, sem saber direito como falar, com medo de ser mal interpretado, sabe? Eles estavam todos deitados no chão, assim, lá embaixo do... Como fala? Tem o porão, eles estavam embaixo do porão, sabe? E todos deitados, acorrentados, amarrados pelo pescoço, né? Com aqueles grilhões, eu acho que chama... amarrados, deitados, não conseguiam se levantar, porque mal não dava o espaço, mais ou menos, para eles ficarem de pé. E aí, quando eles queriam fazer xixi, cocô e qualquer necessidade, eles não, simplesmente eles faziam deitados, nos lugares em que eles estavam. Então, assim, era na cabeça um do outro, porque eles eram um grande tapete humano. Ela até fala que ela imagina ali como se ela fosse visualizar por cima e fosse todo um grande... Então, ela fala disso... Aí tem todo esse processo lá dentro do navio. E aí, como ela se sente ao chegar, como ela se sente em questão de eles quererem darem um novo batismo pra ela com um nome cristão, que ela não quer, porque ela não vê aquele nome pra ela, sabe? Que é como se fosse sabe? Como se ela aceitasse um outro nome, ela fosse deixar de ser reconhecida pelas entidades da religião dela, né? Que ela fala pelos vudus, por Nanã, por Xangô, por Oxum. Então ela sente que se ela for rebatizada, ela não vai mais ser reconhecida, né? Pelas entidades da religião dela, né? E aí tem tudo isso, sabe? Várias reflexões. A questão de também os sobrenomes. Porque, né? Tantos, vamos supor aqui, tantos Silvas, tantos Alves, que é o meu sobrenome do meu marido, né? Por que tantos? Porque os escravos levavam o sobrenome dos donos, né? Então, eles chegavam, eram rebatizados com o primeiro nome cristão. E depois, na hora que eles eram comprados, era acrescentado o nome do dono. Então, é daí que a gente tem tantos Silvas, Alves, Oliveiras, que mais, né? Vários, porque, enfim, sua geração pode ter sido de pessoas que vieram e foram escravizadas, né? Então, assim, até essa parte eu tô quando ela vai ser comprada, que é tão triste, gente, porque ela queria tanto ser comprada. E todos ali queriam, sabe? Boa parte, porque eles acreditavam que ia melhorar. Aí ela fala assim, mas eu queria viver e conseguir arrancar uma gargalhada daquele que seria meu futuro dono. Ela tá ali como uma mercadoria de fato, porque eles são postados ali como mercadorias mesmo. Ó, primeiro tentavam vender as peças mais antigas. Esse peças é uma pessoa, tá? Tentava vender as peças mais antigas que os compradores recusavam para escolher as que estavam em melhores condições, que eram os negros que tinham chegado e estavam em condições melhores, porque tinham sido um pouquinho melhores alimentados do que já estavam faz tempo para ser vendidos. Então, era realmente o lugar que você entrava, olhava as pessoas como se você fosse comprar um legume, sabe? Sim, eu vou levar o legume mais bonito.
E aí é o desespero dela, porque ela queria viver, ela tinha medo de ficar ali naquela condição e não conseguir viver, porque ela queria muito viver. Ela tem uma ânsia de vida, sabe? É muito bonito nessa personagem, porque ela é uma criança e ela tem uma ânsia de vida. E ela queria viver, então ela faz o quê? Ela se empenha na hora que tem um homem ali escolhendo entre os escravos, ela se empenha pra parecer bonita, apresentável, e aí ela faz uma gracinha e arranca uma gargalhada desse senhor aqui, que até agora não citou nada sobre ele ainda, mas que vai ser o futuro dono dela, né? Só fala que seria o meu futuro dono. Ó, tipo, gente, eu mal comecei. E eu vou marcar ele sim, eu vou marcar ele. Cadê? Tem vários trechos já estão marcados, tá vendo? Ó lá, ó. Eu vou marcar sim. Eu quero deixar ele todinho marcado. Pra mim, eu não sei pra vocês, mas quando eu vou ler um livro que tem uma coisa densa, uma coisa importante, uma coisa reflexiva, que é um livro que eu preciso pensar sobre, quanto mais devagar e em doses, digamos, homeopáticas eu consumir, mais eu retenho. E mais fala comigo. Porque, por exemplo, eu vou dormir agora e eu fico pensando nele, eu penso nos detalhes. E eu aproveito de alguma forma, mesmo, por mais que seja tão forte e tão triste, gente, é a realidade das pessoas, sabe? A gente só tá lendo, tem gente que viveu isso, tem gente que vive isso de uma forma não idêntica, mas semelhante até hoje. Tem muita gente que vive isso até hoje. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer na minha condição de privilégio é ler e reportar e falar e fazer o que eu posso fazer, sabe? Acho que é o mínimo do mínimo que eu tô fazendo, né? Então, não vai ter sofrimento que vai fazer eu desistir de ler esse livro. Não vai ter. Então, família, essas foram as minhas impressões do livro Um Defeito de Cor. E na quinta, dia 25/11, estaremos aqui no YouTube lendo este livro em live a partir das 9 horas.